Olá pessoal, Fábio Akita. Muita gente já me pediu para falar sobre segurança da informação, o famoso InfoSec, especialmente porque vira e mexe aparecem notícias de hackers, invasões e coisas assim. Muita gente me pergunta se devia instalar um Kali Linux ou Parrot para começar, e o que eu mais vejo é de novo o povo achando que ser de segurança é saber rodar Metasploit, usar Kali ou participar de eventinhos idiotas para brincar de hackerzinho. E tá longe disso, muito longe, milhares de quilômetros longe, aliás. Quão longe? A distância de dar a volta ao mundo a pé nem começa a descrever quão longe. Se fosse tão fácil assim, qualquer um seria hacker, e obviamente não é assim. Eu ia falar de outro assunto continuando o vídeo anterior, mas eu resolvi encaixar esse hoje porque faz umas 2 semanas teve mais um vazamento de informações do Ministério da Saúde, com dados de pessoas que fizeram teste de coronga. E foi um negócio tão esdrúxulo que faz a pessoa ficar pasmo quando fica sabendo. E parte do que aconteceu eu vou explicar agora. Para resumir, um médico subiu uma planilha com dados de pacientes num repositório público no GitHub. Nem acho que foi malícia, mas burrice mesmo, afinal é um médico. O esdrúxulo foi o Ministério da Saúde ter confiado e deixado uma agenciazinha de fundo de quintal subir um sistema para cadastrar pacientes que guarda senha em texto aberto e de terem exportado planilhas para os médicos com as malditas senhas abertas. É de uma escrotice monumental. O cara precisa ter nascido com talento para autorizar uma jumentice dessas. Parabéns, o mundo não precisa de hackers se vocês facilitam a vida tanto assim. Puta que pariu, bando de imbecil. Antes de continuar, eu já aviso que eu não sou nem nunca fui um profissional de segurança trabalhando em tempo integral, mas nem precisa. Um bom desenvolvedor de software precisa saber o básico de segurança, e eu posso dizer com segurança que pelo menos 90% dos desenvolvedores é de nível tosco para baixo, lamentável mesmo. Parece que tudo que sabem sobre o assunto é memezinho idiota de Edward Snowden ou Julian Assange, que aliás, para todos os efeitos práticos, é um conhecimento bem inútil. Então, para a expectativa ficar clara, eu não vou entrar em detalhes em nenhuma ferramenta em particular. Eu não vou tentar detalhar a carreira em si, e muito menos vou ensinar ninguém a virar hacker. Acho que só com o básico do básico, que ninguém faz, já vai ficar um episódio grande. Quem for da área pode complementar nos comentários abaixo e talvez eu faça outro mais específico. Mas na minha cabeça não faz sentido alguém se dizer de segurança e tá aprendendo coisas básicas usando um vídeo tutorial de YouTube, que ele deveria ler documentações ou o código-fonte das coisas. Essa já é a primeira lição de hoje. Eu espero que eu não seja a primeira pessoa de quem vocês estão ouvindo isso, mas tudo que se mostra sobre hackers na mídia é completamente exagerado. Se não, uma série de TV ou filme seria extremamente tedioso. Portanto, não. Quase tudo que você viu no Mr. Robot da vida não se aplica. Para ser justo, eu até sei que existem alguns caras geniais, quase nível Elliot, você provavelmente nunca vai saber que eles existem, porque isso é outra característica de um bom hacker, ser low profile, não ficar se exibindo e chamando a atenção. Quem faz ataquezinho bosta e fica postando se achando bonzão é um amador, uma criança. Aceita que a probabilidade maior de 99,9999% é que você nunca vai ser um Elliot. Outra coisa, não é que os hackers são gênios russos extraordinários, é que o nível de segurança do que nós desenvolvedores de software fazemos é tão baixo que de verdade não precisa ser nenhum gênio para invadir. Alguns frameworks e bibliotecas têm ajudado a minimizar os erros mais toscos, mas 90% dos desenvolvedores simplesmente não sabe o que está fazendo. Ele segue o procedimento do tutorial e assume que está seguro. Eu mesmo, que me considero cuidadoso, cometo erros básicos de segurança de vez em quando. Imagina um iniciante. Quanto mais cedo você se educar sobre o assunto, melhor você vai ser como desenvolvedor e mais valor vai ter. Não precisa virar hacker, só fazer o básico mesmo, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você tem o mínimo de interesse no assunto, precisa entender algumas verdades universais. Só porque ninguém detectou uma vulnerabilidade não significa que o produto é seguro. Só significa que ninguém detectou a vulnerabilidade. Vocês conseguem entender essa diferença? Só porque ninguém invadiu sua casa até hoje não significa que sua casa é segura. Só significa que ninguém se interessou em invadir ainda. E normalmente você só vai entender o quão insegura é sua casa quando tiver amordaçado no banheiro com um invasor apontando uma arma para sua orelha.
Daí vem outra verdade universal: não existe 100% de segurança. No caso de computadores, a única forma de garantir 99,9999% de segurança é se o computador está offline, fora da internet, desligado e enterrado em alguma montanha da Islândia. E mesmo assim não é 100%. Sempre tem a mínima possibilidade de alguém ter acesso físico a essa máquina. Se está ligado na internet, você corre riscos o tempo todo. Todo mundo fica preocupado com as grandes notícias como Meltdown e Spectre da Intel em 2018. Nossa, fudeu, eu uso Intel, por isso eu tô inseguro. Para, você já estava inseguro e independente disso, com esse projeto feito por agênciazinha barata, que faz empresa de fachada para ganhar licitação de governo, guarda senha de cidadão que fez exame em texto aberto, em banco de dados porcaria, e ainda distribui essas senhas numa planilha para outras pessoas que acabam subindo no GitHub da vida. É o cúmulo da tosquice. Meltdown e Spectre, ou hackers russos, é o menor dos seus problemas. Você deixou sua casa destrancada e colocou uma placa dizendo: sou trouxa, me roube, bem na frente. A última verdade absoluta é que você jamais vai estar seguro, e pensar em segurança deve ser uma neurose obsessiva que você precisa ter o tempo todo. Todos os dias que você for responsável por qualquer coisa que está online, incluindo seu celular e notebook, você usa a mesma senha para tudo, não ativa two-factor, instala um tanto de app pirata e joguinho chinês no seu celular e vai dando ok em tudo que te pede permissão, você está, por definição, 100% inseguro. Eu odeio a palavra mindset, mas sim, tenha um mindset de perseguição. Você está inseguro. Nesse exato momento pode ter um keylogger gravando tudo que você digita no seu teclado. Sua câmera pode estar ligada com a luz que indica tendo sido desligado. E deve ter um processo em background fazendo cópias dos seus dados sem você saber. Você não sabe que não tem, então você deve assumir que tem. Ou pior, você confiou a senha que você usa para algum site ou cadastro de governo achando que, claro, um site do governo não deve ser tão inseguro. E acorda no dia seguinte com sua senha exposta, porque o governo, obviamente, contrata cabideiro barato, sobrinho de político, para guardar sua senha aberta num banco de dados tosco. É igual fazer um safari sozinho nas savanas da África. Só porque você não morreu nas garras de um tigre faminto, não significa que você está seguro, nem que não existem tigres famintos. Eles só não te encontraram até agora. Você vai dormir a céu aberto ou vai tomar a precaução de montar uma tenda no lugar alto com poucos pontos de entrada. E isso é importante. Se por um lado você não pode ser imprudente e achar que nada vai dar errado, por outro você não pode congelar sua vida e parar de fazer tudo porque tudo é inseguro. Você precisa fazer coisas arriscadas, entendendo o que pode perder, mas mesmo assim ir em frente e criar contingências. Segurança não é ter 100% de garantia que nada vai dar errado, e sim ter consciência de que tem uma alta probabilidade de dar errado e implementar contingências, backups para o caso do pior acontecer. Segurança não é só evitar alguma coisa ruim de acontecer, mas ter planos implementados para agir imediatamente caso o pior aconteça, e com isso minimizar seu prejuízo. No pior caso, talvez você perca uma perna, mas não perde todo o resto, e com sorte ainda arrebenta o perpetrador no processo, evitando prejuízos futuros. Gerenciamento de risco é uma arte que vai aparecer em diversas outras áreas, incluindo gerenciamento de projetos, de qualidade ou, em nosso caso, de segurança. E aqui vem outra coisa que muita gente não entende. Para a maioria das empresas, segurança é o entendimento das consequências da lei e a implementação de processos que minimizem os impactos da lei caso aconteça uma infração causada por invasão. Por exemplo, lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal, mas se você fosse o CFO de uma empresa lavando dinheiro algumas décadas atrás, tecnicamente você podia tentar se safar com o famoso "eu não sabia, eu só trabalho aqui". Assim, a instituição empresa é culpada, mas o fulano da Silva que controlava o financeiro é inocente. Obviamente, muita gente se safava assim e por isso nasceram coisas como Sarbanes-Oxley ou Sarbox. Eu aprendi isso por volta de 2001 ou 2002, quando estávamos no crash da bolha da internet e surgiram casos como WorldCom e Enron. Em resumo, dentre várias práticas ilegais, a Enron, que era um conglomerado de energia, abria várias pessoas jurídicas, tipo vários CNPJ, e transferia muitas das liabilities para ela. Liability, para quem não sabe, male male se traduz como responsabilidades ou riscos jurídicos. O truque é transferir esses riscos da empresa principal Enron para essas outras empresas de fachada. Assim, na contabilidade da empresa principal, esses problemas não apareciam e com isso enganavam os investidores. E para piorar, ela era auditada pela Arthur Andersen, na época parte do que a gente chamava das Big Five, as 5 maiores consultorias do mundo. E a auditoria tecnicamente devia assegurar que coisas assim não estavam acontecendo.
O caso foi tão grave que a Arthur Andersen foi obrigada a mudar de nome depois disso. O braço de consultoria formou o que hoje você conhece como Accenture, e a auditoria Arthur Andersen mudou para só Andersen. O gigante foi quebrado em vários pedaços, parte saiu da empresa completamente, partes foram para Ernst Young e Deloitte, mas a Andersen nunca mais foi a mesma. E por causa de casos como esse da Enron, WorldCom e outras, levou o senador Paul Sarbanes e o representante Michael Oxler a sugerir o ato Sarbanes-Oxley em 2002, que todo mundo conhece como Sarbox ou SOX e faz parte do dia a dia de qualquer grande empresa até hoje. Em resumo, o que mudou é que agora os diretores não podem dizer eu só trabalho aqui. Se fraude financeira foi exposta, cada diretor pode ser individualmente indiciado criminalmente e ir para a cadeia. O grande lance de uma LLC nos Estados Unidos, ou LTDA, que é limitada no Brasil, é a limitação de liability, ou seja, separar as responsabilidades do CPF das do CNPJ. Então, um crime associado à pessoa jurídica não deveria refletir na pessoa física. Dica Pro: é sempre melhor adquirir propriedades via uma empresa limitada, preferencialmente fora do país, num paraíso fiscal. Você sempre quer ter o menos possível associado a você, pessoa física, porque é menos que pode ser tomado de você se acontecer algum problema. Mas nesse caso, se você é diretor de uma grande empresa pública que tem ações na bolsa, é parte do seu próprio interesse garantir que não exista fraudes financeiras ou muita contabilidade criativa, que é o termo que usamos na indústria. Ou, se houver, garantir que ninguém nunca vai saber. A chave aqui para você aprender é que um crime só existe se ele é descoberto. O motivo de por que eu estou contando esse caso é para ilustrar outra coisa importante em segurança. A intenção, na maioria dos casos, não é em fazer um sistema realmente limpo, seguro e sem buracos, e sim garantir que, caso o sistema seja inseguro, as responsabilidades estejam bem delimitadas. Existe uma diferença muito grande aqui entre garantir segurança e limitar responsabilidades. A prioridade é na segunda opção. Existem muitas empresas que oferecem serviços relacionados a isso: implementação de protocolos de regulamentação, monitoramento e principalmente um tipo de seguro que é basicamente dizer: esta empresa implementou os procedimentos aceitos como seguros, segundo a regulamentação tal e tal, e se aconteceu uma brecha de segurança, os envolvidos não devem ser criminalmente responsabilizados. Isso é importante porque a intenção não é melhorar as coisas para serem totalmente seguras. Do ponto de vista técnico, eu disse que é impossível ser 100% seguro, só mitigar e criar contingências, e a implementação de processos e protocolos é uma forma de gerenciar riscos aos envolvidos. Certamente é melhor do que não fazer nada. Do ponto de vista mais cético, tem muito mais marketing na forma como muitas empresas exploram essa tecnicalidade. Você que é consumidor e não técnico pode achar que porque certo produto online é auditado, ou tem uma empresa de segurança sendo mencionada, ou tem algum selo de garantia, é porque devem ter a melhor segurança implementada. Na prática não é nada disso, é puro marketing. Para ser justo, vamos dar um passo atrás. Quando você é uma tech startup que começou faz pouco tempo, a prioridade é sobreviver. Foda-se segurança, foda-se governança, você precisa implementar coisas novas o mais rápido possível, atrair a maior quantidade de usuários possíveis, e a última coisa que você precisa é um cara de governança adicionando burocracia no seu processo. O povo quer dar push direto na master no Git. No nível amador é assim mesmo. Muitos podiam pensar, pô, por que não fazer direito desde o começo? E a resposta é simples: porque fazer direito demais custa tempo. E a única coisa que uma tech startup iniciante não tem é justamente tempo. Mesmo quando ele ganha um primeiro round de investimentos, ele só ganhou um pouco mais de tempo para conseguir entregar novas funcionalidades e aumentar a base de usuários para bater as metas para ganhar o próximo round de investimentos. De novo, nunca existe tempo suficiente. Assim, tudo que se considera boas práticas acabam ficando de lado, porque do que adianta seguir muitas boas práticas se você pode falir amanhã? E a empresa morre e as boas práticas morrem junto. Mas e se alguém hackear os sistemas e invadir? Nesse estágio inicial seria até uma boa notícia, porque aos olhos do mundo, se um hacker achou algo de valor nessa tech startup, um investidor poderia entender que talvez essa tech startup valha mais do que se imaginava, porque se a ideia é uma porcaria, ninguém vai estar interessado nela, muito menos os hackers. De qualquer forma, vai levar algum tempo para a ideia de governança e segurança começar a ficar relevante dentro dessa pequena empresa. Se tudo der certo, digamos que fique grande. Agora ela tem centenas de milhares, talvez milhões de usuários, e para suportar isso tem uma infraestrutura com centenas de containers em cloud, talvez milhares ou dezenas de milhares de funcionários entre programadores, marketing, financeiro, suporte e tudo mais.
Agora, num estágio desses que você já é um sucesso estrondoso, digamos um grande e-commerce, uma grande fintech, a última coisa que você precisa é marketing negativo por conta de ter sido atacado e ter os dados dos seus usuários expostos na Darknet. Quando você é muito grande, uma invasão significa o que devia mesmo, que você foi negligente e absolutamente incompetente e não tem nada mais caro de recuperar do que credibilidade e confiança que foram quebradas de um jeito tão traumático assim. E não estamos falando só de ataques de hackers, mas sim como seu sistema cai do nada e fica fora do ar por horas porque faltou governança de infraestrutura e pior, perdendo dados dos seus usuários no processo. Qualquer conselho administrativo que se preze morre de medo dessas coisas. E mesmo se não tem medo, vai ter quando precisar fazer operações grandes, como um M&A, que é sigla para Merge and Acquisition, literalmente ser vendida para outra empresa maior ou abrir um IPO, que é se tornar uma empresa pública. Agora, um terceiro vai precisar fazer uma auditoria do que você tem implementado, o equivalente Andersen que eu falei antes. E se ele não encontrar bons processos implementados, ou seja, responsabilidades bem definidas, grandes volumes de papel, a transação não vai acontecer. Por exemplo, a CVM do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, não vai autorizar seu IPO. A empresa que queria te comprar não vai mais te comprar. E é óbvio, imagina uma empresa que cresceu rápido demais, talvez na sorte até, por momento oportuno no mercado, mas sequer sabe quantos sistemas tem online, que máquinas tem, quem tem acesso ao quê, que versões de software estão instalados. Um lugar tão bagunçado assim e grande é uma puta liability, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e todo mundo vai ficar longe de você. Ou você vai atrair só investidores oportunistas com a intenção de entrar barato e sair caro rápido. Num determinado momento do crescimento de uma empresa, não só do ponto de vista de sistemas, mas da administração como um todo, vai exigir uma profissionalização. Você vai querer uma boa equipe de contabilidade e auditoria para garantir que não está correndo o risco de cometer um crime fiscal sem saber, da mesma forma como vai querer uma boa equipe de governança para garantir que seus sistemas não sejam um desastre esperando para acontecer, especialmente se no seu horizonte tem eventos como abrir um IPO. É quando você vai começar a ouvir palavrões como o Sarbanes-Oxley, que eu expliquei antes, e coisas como ITIL, COBIT ou TOGAF. Eu, pessoalmente, odeio trabalhar em processo. Eu prefiro vender coco na praia do que ter que lidar com isso. Eu já tive que lidar com isso e odiei. Não porque é necessariamente uma coisa ruim, muito mais que não é o meu perfil, porque certamente tem muita gente que gosta disso e é feliz nisso. Ei, more power to you, eu sou a favor. Então vocês que são de processos de auditoria, não venham me xingar nos comentários, porque não é nada contra vocês, opinião pessoal de um desenvolvedor de software mesmo. No vídeo que eu falei brevemente sobre DevOps, alguns meses atrás, eu expliquei a diferença de perfis de alguém que é puramente um programador de alguém que é puramente de infraestrutura. Um programador é voltado a mudar os sistemas o máximo possível. Do seu ponto de vista, cada nova linha de código que ele faz devia ir direto para a produção no segundo que ele dá enter nessa linha. Para o cara da infraestrutura é o oposto. Seu mundo ideal é onde nenhum sistema é modificado nunca, onde uma vez que ele instala e funciona, ninguém mais mexe. Quando a empresa é pequena, a equipe é pequena, os sistemas são mais simples, é muito fácil para o grupo todo saber o que tem, como as coisas funcionam. O programador e o sysadmin vão gritar o dia todo um com o outro, mas eles se resolvem uma hora e tomam uma breja no fim do dia. É a melhor fase de uma empresa, na minha opinião. Por isso tem muito programador que fica pulando de startup em startup porque ele gosta só desse começo. Mas quando você é gigante, tem milhares de funcionários, centenas de sistemas, nenhuma pessoa mais sabe exatamente como 100% de tudo funciona em detalhes. E quando alguém sobe uma nova funcionalidade como bug, pode ser impossível rastrear o que causou o crash do sistema. Das 50 equipes que acumularam centenas de modificações e tudo subiu junto no deploy, quem causou o problema? Quem vai saber consertar? Pior ainda, foi no deploy que subiu hoje que veio o bug, ou o bug já estava lá e só agora foi ativado e na verdade foi no deploy da semana passada ou do mês passado. Agora, imagina isso acontecendo todo dia. E como Murphy é o único que trabalha eficiente nesse tipo de ambiente, claro que o crash vai se dar tipo na véspera de uma grande campanha de marketing, onde vai vir milhares de usuários novos que vai esbarrar nesse bug. Mas provavelmente no dia da Black Friday, rapidamente tudo vira caos. É a pior fase de uma empresa que precisa de crescimento.
É por isso que tanto empresas mais antigas que lidam com TI, como bancos ou tech startups que cresceram rápido, começam a assimilar aspectos de governança. Governança é basicamente um basta no jardim da infância. É hora de colocar alguns adultos para limpar a bagunça e, mais importante, evitar mais bagunças. É quando você começa a ver coisas como ITIL. Sem entrar em grandes detalhes, porque não é o escopo do episódio, ITIL é um framework de processos e boas práticas para a categoria que se chama IT Service Management. Se você é programador, já deve ter ouvido falar pelo menos que existe uma rivalidade contra formas consideradas mais tradicionais de gerenciamento de projeto, como o PMBOK. ITIL é como se fosse o PMBOK da infraestrutura e serviços de TI. PMBOK, por exemplo, não é uma metodologia, ou seja, não é um passo a passo de como gerenciar projetos. Como o nome diz, ele é um BOK, um Body of Knowledge, ou corpo de conhecimento sobre o assunto de projetos. Ou seja, ele acumula tudo que é aceito como mais interessante sobre o assunto para você estudar, mas não vai te dizer o que é melhor para a sua situação em especial. Por exemplo, ele vai listar formas conhecidas para organizar as tarefas de um projeto, estruturando como um WBS ou Work Breakdown Structure e desenhando num Gantt chart. Se você vai ou não usar certos itens no seu projeto, depende do projeto, e esse depende é a palavra-chave. Só quem já usou em vários lugares, errou e aprendeu com isso, vai ter mais noção de onde usar cada pedaço de conhecimento do PMBOK. Pessoas experientes sabem escolher a meia dúzia de itens que eles sabem que vão funcionar no meio de centenas de opções. Amadores tendem a querer usar tudo de uma vez, mesmo quando não precisa. Por isso existe tanta consultoria que, teoricamente, deveria escolher as melhores combinações para cada situação. Bem, entre aspas mesmo, porque isso é na teoria. ITIL é o corpo de conhecimento das boas práticas que foram aprendidas ao longo de anos por muitas equipes em muitas empresas e que foram documentadas e organizadas nesse corpo de conhecimento. Coisas básicas como as formas de se fazer um inventário das máquinas do seu data center, ou coisas como gestão de incidentes, quando um usuário esbarra num bug, onde ele registra? Quando registra, quem responde? Onde fica isso armazenado? O que se faz com essa informação? Como você garante que o mesmo incidente não se repita? E assim por diante. É quando você começa a adicionar passos de burocracia meio óbvias numa grande organização. Antigamente, o programador da startup estava precisando de um servidor para subir algo rápido, ele mesmo podia ir na conta da AWS da empresa, subir um servidor no EC2 e pronto. Só que agora ele adicionou uma máquina a mais na organização que só ele sabe que existe. E se ele for demitido, como fica essa máquina? Quem mais tem acesso? Numa organização com centenas de programadores, seria totalmente caótico se todo mundo pudesse criar servidores. Então isso normalmente é proibido como parte do processo de governança. Da mesma forma, existem corpos de conhecimento e boas práticas em processos de segurança. É onde entram frameworks como COBIT ou TOGAF, e de novo recomendo que pesquisem a respeito se tiverem interesse. Mas grosseiramente resumindo, pensem que é como o PMBOK ou ITIL mais para segurança. COBIT parece um pouco com CMMI, porque ele define níveis de maturidade. Por exemplo, nível 0 é onde está toda startup no começo, uma zona completa. O nível ad hoc tem alguns processos mais ou menos, talvez só uma pessoa responsável em fazer git push por Heroku para subir para produção. Nível 2 tem procedimentos, mas só os seniors da empresa sabem como fazer, tipo manualmente substituir certificados TLS nos servidores e assim por diante, até o nível 5. Ele parte do entendimento que essa progressão ajuda a aumentar a segurança quando você vai diminuindo a variância da qualidade dos procedimentos e processos, e eles são bem documentados e repetíveis com mínimas diferenças. Quanto mais variância existe ou mais depende das pessoas que estão executando os processos, mais aberto a brechas você fica por erros humanos. Em todos os grandes frameworks de processo, seja PMBOK, seja CMMI, ou ITIL, ou COBIT, tem pelo menos duas coisas que sempre me chamaram a atenção. Primeiro, eles são focados em processos, procedimentos e indicadores, em criar estruturas, de tal forma a minimizar a necessidade de decisões individuais das pessoas que operam os processos, ou seja, criar rotinas bem definidas. Isso porque quanto mais flexível for para cada pessoa tomar decisões, maiores as chances de erro. E o maior problema, tanto de gerenciamento em geral, de governança e segurança em particular, é isso, o fator humano.
Isso é um dilema que eu também não tenho ideia concreta ainda de como resolver completamente, e por isso grandes organizações sempre vão ter estresse. A pequena tech startup era eficiente, ágil, arrojada, porque os funcionários têm o maior nível de liberdade para agir. O maior ativo de uma tech startup é de fato sua equipe, não só programadores, mas todo mundo. E elas sabem disso. A pequena fintech vê nos grandes bancos uma baleia gigante, lenta, ultrapassada, que sendo grande não tem velocidade para acompanhar. Mas quando essa fintech tem sucesso e começa a crescer exponencialmente, tanto em usuários quanto em funcionários, maior a liability que ela tem. E é justamente na equipe. Toda tech startup que chega no passo de estar contratando a rodo está dramaticamente piorando sua organização interna. Já passou a fase iniciante da startup arrojada. Ter sucesso significa quase que necessariamente se tornar aquilo que você queria combater no começo. Ninguém descreveu isso melhor do que Harvey Dent no Cavaleiro das Trevas. Ou você morre um herói, ou vive tempo suficiente para ver você se tornando o vilão. E não tem muito como fazer. Quando você tem agora 10 mil funcionários, ninguém tem como saber mais o nome de todo mundo de cabeça. Mesmo se tentar muito, é impossível. Quem contrata não é mais um dos donos, é um mero funcionário de RH. E ele vai errar bastante nas contratações. Digamos que erre pouco, só 10%. Pronto, sua empresa automaticamente tem pelo menos 1000 funcionários que não devia ter, ou que são incompetentes, ou que são ativamente mal intencionados. Eu raramente faço propaganda de terceiros, em particular, nunca falo dos meus clientes, mas eu tive um bom nos Estados Unidos que encaixa bem nessa parte do episódio, então eu vou acabar fazendo um pouco de propaganda. Mas fica o disclaimer que não é mais meu cliente e eu não estou fazendo recomendação, nem eles me pagaram para falar deles. Isso dito, a empresa se chama KnowBe4, é uma empresa de treinamento de segurança. Dizendo só isso pode não parecer grande coisa, mas eu acho a ideia deles muito boa. No dia 15 de julho deste ano de 2020, o Twitter sofreu o que se conhece como Phone Spear Phishing Attack. Esse é um nome mais fancy para dizer: meu funcionário foi enganado por telefone e deu informações importantes ou acessos a quem não deveria. Quem assiste filme de hacker fica achando que tem um russo chamado Elliot num quartinho sujo e escuro digitando no seu notebook em alta velocidade para acessar o sistema da FBI. Talvez tenha, mas a maioria esmagadora dos principais casos de ataque se dá da forma mais prosaica possível. Você liga para o funcionário da empresa e pede acesso e muitas vezes você ganha. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguém ligou para alguns funcionários do Twitter e foi convincente o suficiente para fazer eles darem acesso aos sistemas de gerenciamento interno que usam. A ferramenta interna que tiveram acesso permitia mudar o e-mail de confirmação das contas. Com isso, conseguiram mudar as senhas, desligaram a autenticação de 2 fatores e ganharam acesso de 130 contas de grandes personalidades como Barack Obama, Bill Gates e muito mais. Daí eles partiram para a segunda parte do golpe, fizeram tweets nessas contas com uma oferta da China. Depositem bitcoins num certo endereço que eles iam devolver em dobro. E sim, muita gente idiota caiu e eles chegaram a acumular mais de 12 bitcoins antes do Twitter conseguir recuperar o controle e tirar os tweets do ar. Em preços de hoje que eu estou escrevendo esse script, seriam mais de R$1 milhão. Parece bastante, e é para um golpe que não durou um dia inteiro, mas é uma gota d'água em termos absolutos. Não foi tanto dinheiro assim, é R$1 milhão, não $1 milhão. Isso se chama engenharia social e sempre foi e vai continuar sendo uma das formas mais simples e mais eficientes de se invadir qualquer sistema. Simplesmente peça o acesso, consiga informações pessoais de funcionários e isso hoje em dia é fácil, basta olhar no LinkedIn, depois stalkear nas redes sociais e você vai saber tudo, nome dos pais, nome do cachorro e tudo mais. Depois monte textos convincentes e fale com assertividade, como sendo o chefe do departamento de auditoria, do banco ou qualquer coisa assim. Diga algumas informações pessoais e peça para ele confirmar outros dados e se for paciente, uma hora você vai conseguir o suficiente para acessar os sistemas internos com as permissões desse funcionário e voilá, de repente você se torna o Barack Obama e faz as ações do Twitter cair 4% no dia seguinte. E de novo você pensa, putz, deve ser um Elliot super inteligente que fez tudo isso. Que nada, parece que o FBI prendeu uns 4 suspeitos do golpe. Tudo moleque, um de 19 anos, um de 22 anos e 2 adolescentes, amadores, tanto que foram capturados.
Phishing é uma das formas de engenharia social. Toda vez que você recebe um e-mail, mensagem de zap, ligação de telefônica, alguém se dizendo da Receita Federal, do banco, ser um príncipe nigeriano ou te oferecendo emprego, é alguém tentando aplicar phishing em você, tentando fisgar uma fraqueza pessoal sua. Se eu tivesse que chutar, diria que a grande maioria dos golpes do mundo se dá via phishing e não via alguma forma sofisticada de invasão direto na sua máquina. Segundo a KnowBe4, 91% dos ataques que resultam em violação de dados em grandes empresas, como foi o Twitter, se dá via spear phishing. É aquele seu funcionário descontente que está procurando outro emprego e recebe e-mails do LinkedIn com ofertas de emprego que, diga-se de passagem, a maioria hoje é e-mail automático de bots e contas falsas, e aí alguém mal intencionado acha esse indivíduo porque ele é pouco profissional e fica falando mal da empresa nas redes sociais. Batata! O perpetrador forja um e-mail com uma proposta de trabalho irrecusável, faz parecer um e-mail vindo do LinkedIn e o que o idiota faz? Ele clica nos links que recebe para participar da seleção, suposta seleção, ou compartilha informações que não devia da empresa onde está. Em pouco tempo, o sistema foi invadido. Uma das coisas que a KnowBe4 faz como serviço é enviar e-mails de phishing de propósito para todos esses funcionários com perfil vulnerável, para saber quem são os idiotas que clicam. E a partir daí eles oferecem treinamento para essas pessoas, focando direto nos pontos fracos. Outros serviços incluem sistemas para vasculhar as redes sociais, para encontrar aqueles que parecem mais vulneráveis e fáceis de enganar, e oferecer treinamento também. Ou outros testes, como deixar pendrives espalhados pelo escritório para ver quem é o curioso de plugar na própria máquina. E sim, se você não sabia, USB e Thunderbolt são conexões com falhas e um pendrive especialmente modificado pode atacar sua máquina. Nunca plugue um pendrive desconhecido que não foi você mesmo que comprou e formatou. Aliás, se não é óbvio, vamos deixar óbvio. Pessoas são fáceis de enganar e roubar porque a maioria não acredita que vai ser vítima e sempre acha que vai ser esperto ou esperta e nunca vai ser vítima de golpes. Todo mundo acredita nisso e mesmo assim todo mundo continua caindo. O sucesso de redes sociais é a prova disso e se você quer entender por quê, veja meu episódio sobre o dilema das redes sociais. Todo mundo sabe que redes sociais coletam trocentos dados sobre você toda hora, todos os dias. Eles sabem quando você não está em casa porque você compartilha a localização via GPS do seu celular, eles sabem quem é a sua família, eles sabem o que você tem comprado. Fazer engenharia social nunca foi tão fácil como agora graças às redes sociais. Esquece conspirações de inteligência artificial do mal, hackers russos, chineses. A razão para se preocupar com privacidade não é porque o governo está te monitorando ou porque alguém está ganhando dinheiro vendendo seus dados. É porque seus dados, estando publicamente disponíveis, tornam ataques de phishing muito mais fáceis para qualquer amador mal intencionado que sequer sabe fazer uma linha de código direito. Golpistas sempre existiram, desde antes da tecnologia, e sempre enganaram pessoas só falando de forma convincente e desde sempre todo mundo ainda continua caindo na lábia. Muitos programadores se acham mais inteligentes que a maioria da população não tech porque sabe fazer um pouco de código. Na minha experiência, até hoje eu fico pasmo de ver como um programador que devia ser uma pessoa de lógica consegue ter tão pouca lógica. Você vê no dia a dia, defende causas idiotas, idolatra influencers de quintal, acredita em utopias de conto de fada e cai em esquema de pirâmide. Vou dar um exemplo. Um conhecido meu, programador considerado sênior, resolveu entrar num grupo de investimentos que prometia rendimentos garantidos. A palavra garantido já devia ser suficiente para saber que é golpe, mas vamos lá. Não, é simples. Você deposita o dinheiro, mas não pode tirar. Se tirar, perde os tais rendimentos garantidos. E ele acredita que está rendendo porque vê o número do saldo no site dos caras sempre aumentando. E ele ficava verdadeiramente empolgado. Caraca, olha como eu tô ganhando. E a gente falava, velho, você não tá ganhando, saca o dinheiro. Não, se sacar eu deixo de ganhar. E a gente... velho, o cara tá te enganando. E o cara, não, o cara é um gênio. Já viu o Instagram dele? Olha o carrão que ele consegue comprar. Ele sabe como crescer esse dinheiro. E a gente, velho, qual é o seu problema? Ele compra os carrão com o dinheiro que você dá pra ele. Puta que Voltando, eu não entrei em detalhes sobre frameworks como o Cobit ou TOGAF, mas eles existem porque apesar de você se achar inteligente, esperto e que não precisa de alguém te dizendo o que fazer, os processos estão lá porque a grande maioria das pessoas comete erros crassos, burros mesmo, como a maioria dos golpes, mesmo gente considerada sênior. E um bom hacker vai começar usando engenharia social, spear phishing, por exemplo, e numa organização com milhares de pessoas não é difícil achar alguém
ninguém ingênuo que cai em golpes simples, e basta uma pessoa com permissões que não devia ter para começar o ataque. E bom, alguns minutos depois você é o Barack Obama no Twitter e nem precisou de um hacker russo para isso. Por isso temos tantos processos de segurança e auditoria em grandes empresas, o que a maioria de nós chamaria de burocracia chata. Segurança técnica 100% não existe, nem com o computador desconectado da internet e desligado. Se alguém tiver acesso ao hardware, ele vai invadir. Um bom cara forense consegue remover dados úteis de HDs destruídos da forma errada. O problema é que um computador enterrado numa caverna e desligado não tem nenhum valor prático. Ele precisa estar ligado e conectado para ter valor, mas aí ele automaticamente passa a estar arriscado. Tem gente que tem medo de sair de casa porque tem o risco de ser atropelado por um bêbado, tem medo de andar de avião porque tem o risco de cair. De fato, todos esses riscos existem, mas mesmo se você ficar todo dia embaixo da sua cama, nem assim você está 100% seguro. Alguém pode invadir sua casa, um meteoro pode cair na sua cabeça, ou você pode simplesmente ficar doente e morrer cedo. O simples fato de você existir sempre vai te trazer riscos. Por isso, sempre o mais importante não é buscar risco zero, e sim gerenciar risco. Gerenciar risco não é eliminar risco, e sim escolher quais riscos vale a pena tomar porque o retorno parece bom, ou quais contingências deixar preparado, o famoso plano B, para mitigar o tamanho do risco para algo mais aceitável. O carro é perigoso? Sim. Então coloque cinto de segurança e ande devagar. Vai eliminar todos os riscos? Claro que não, mas definitivamente vai mitigar. Em vez de morrer, talvez você só quebre uma perna. É aceitável pelo valor de diminuir seu trajeto de 4 horas a pé todos os dias para 15 minutos. Frameworks de segurança como o COBIT são processos que ajudam a mitigar os riscos inerentes a ter sistemas de TI, bem como criar contingências como plano B, plano C, plano D e processos para caso algum incidente ocorra. Não adianta resolver o incidente, tem que garantir que se acontecer de novo, o impacto ou vai ser menor ou o mesmo incidente nunca mais vai acontecer. A solução algumas vezes vai gerar um tanto de inconvenientes, por exemplo, forçar uma VPN interna que dá pau de vez em quando, tokens de autenticação que vira e mexe falham, procedimentos de documentação e relatórios chatos de post-mortem. Algumas vezes os processos parecem que mais atrapalham do que ajudam e muitas vezes isso é verdade. Faz parte do trabalho do profissional de segurança ou do CSO, que é o Chief Security Officer, tomar a decisão de bypassar o processo ou mudar o processo caso o custo-benefício não esteja valendo a pena. Isso não é uma coisa que dá para determinar automaticamente. Alguém precisa parar para pensar, avaliar e tomar uma decisão. O problema de muitas empresas é que quanto maior for, menos responsabilidade o tomador de decisão vai querer assumir, portanto, na dúvida, segue o procedimento e não muda nada, mesmo que esteja atrapalhando. Não lembro se já contei isso em outro vídeo, mas por volta de 2002 ou 2003, eu era consultor numa grande telecom, uma das top 3 do Brasil. Por causa das políticas de segurança, a gente não podia conectar nossos notebooks na rede deles, precisava usar o desktop homologado. Rodava um Windows 2000 com um usuário bem limitado de permissões, e para instalar um WinZip, precisava ligar no número do suporte, abrir um chamado para vir instalar. Era chato pra cacete. Mas o computador tinha um disk drive, sabe, disquete de 3,5 polegadas? Eu pensei comigo, bom, a BIOS deve ter 100, vai ser difícil abrir a máquina para tirar a bateria, para resetar, mas eu tentei entrar na BIOS e porra, tava aberto. Daí eu mudei a ordem do boot para ir pelo disk drive. Aí eu peguei um disquetinho que eu já tinha que quebrava senhas de Windows 2000. Criptografia naquela época ainda não era tão boa. Em poucos minutos eu quebrei a senha e ganhei acesso de administrador na máquina. A partir daí eu podia fazer o que eu bem quisesse. Obviamente eu fiz a mesma coisa nas máquinas dos meus colegas da consultoria e só a gente tinha máquinas abertas sem precisar abrir suporte. Esse é mais um exemplo de uma grande empresa com um monte de processos implementados, mas que de fato não está garantindo segurança nenhuma. Se eu fosse um usuário malicioso, podia fazer coisas erradas ali. Mesmo se tivesse tirado o disk drive e tivesse senha na BIOS, ia dar mais trabalho, mas eu ia desmontar a máquina e tirar a bateria quando ninguém estivesse olhando. Tem um outro caso que eu nunca vou esquecer. De novo, era por volta de 2003, em outra grande empresa daqui de São Paulo. Pense que estamos uns 3 ou 4 anos antes do lançamento do iPhone. A gente não tinha 4G, era porcaria de 2G no máximo. Nível pior que um modem em linha de escada. Ou seja, a internet era só o que tinha no Wi-Fi de casa ou na rede do escritório. Só que muita empresa grande tinha protocolo de segurança com proxy de HTTP que a gente era obrigado a usar para acessar a web. E o protocolo é baseado no conceito de whitelists, ou seja, bloqueio
bloqueia tudo por padrão e vai abrindo chamado no suporte para pedir para abrir cada site que precisar. Eu era consultor SAP, a gente precisava da documentação online, precisava acessar fóruns para tirar dúvida. Não tinha Stack Overflow, mas tinha outros sites da época. E a gente queria acessar sites, nada a ver de vez em quando. Não tinha Twitter, mas tinha Orkut. Obviamente, a primeira coisa que eu fazia quando vinha um proxy era um HTTP túnel. Pesquisa sobre isso. Tem várias formas de fazer, mas é tipo tunelar pacotes HTTP encriptados pelo proxy da empresa para um servidor externo e de lá ele faz as requisições para os sites que eu queria. Era bem mais simples antigamente porque a gente quase não usava HTTPS, porque certificado TLS era muito caro. Então era quase tudo texto aberto. Como os pacotes eram encriptados antes de passar pelo proxy, não dava para monitorar. Daí por algum tempo eu e meus colegas tínhamos acesso ilimitado à web. E de novo, não adianta só seguir um procedimento, colocar um proxy e achar que está seguro. Precisa entender como essas coisas funcionam. Mas o povo de segurança parece que sabia o que estavam fazendo e eles estavam monitorando nossos pacotes e vieram encher o saco que a gente não podia encriptar o que passava porque senão eles não conseguiam monitorar. Daí vieram reclamar com a gente e bloquearam tudo. Daí eu falei com meus colegas e convenci eles a fazer uma vaquinha. Eu fui no shopping do lado, comprei um hub de Ethernet, daí não tinha 4G, mas tinha um serviço de internet via rádio chamado Giro e eu aluguei um modem deles. Daí eu conectei o modem no hub, nossos computadores no hub, via cabo Ethernet mesmo e escondi embaixo da mesa. Daí os nossos computadores tinham duas saídas de rede. Eu mudei a tabela de roteamento para todo IP interno da empresa e pela rede interna e todo IP externo e pelo modem e assim a gente tinha acesso a tudo sem problema. Passou alguns dias, o cara da segurança veio reclamar de novo, mas dessa vez ele veio querer saber como que a gente estava acessando o web se no monitoramento deles não tinha nenhum pacote de internet vindo nas nossas máquinas. Deu vontade de falar, ué, você não é o esperto, descobre aí. Não lembro como acabou a história direito, mas eu acho que o gerente deu o braço a torcer e falou, foda-se, os caras entregam tudo que precisa, não vão atrapalhar. Que foi uma boa decisão, eu acho. Quer que eu faça meu trabalho, não fica no caminho, só isso. Mas do ponto de vista dos protocolos de segurança da empresa, eles se abriram a um bom risco. Sorte deles que a gente era bom. O objetivo do vídeo de hoje foi só explorar o pico do iceberg, o conceito de por que existem processos de segurança em grandes empresas e como eles não estão totalmente errados, porque a maioria das pessoas representa um risco real e imediato para qualquer empresa. E não porque a empresa é má e não confia nas pessoas, mas porque pessoas não deviam confiar nem nelas mesmas. A quantidade de golpes só vai aumentar quanto mais gente entra na internet. Antigamente, pouquíssima gente usava a internet. Hoje, quase todo mundo usa e todo mundo vai ser vítima de algum golpe. Não é se, e sim quando. Não assuma que você é mais esperto e por isso não precisa se preocupar. Sempre vai ter alguém mais esperto. Assuma sempre que você está inseguro, desprotegido e comece de baixo para cima. O maior problema de segurança é a ilusão de segurança. Só porque você instalou um software de segurança, ou porque tem uma consultoria de segurança do lado, ou mesmo porque você acha que ninguém estaria interessado em você, isso não o torna mais seguro. Num próximo episódio eu vou dar uma introdução a assuntos um pouco mais técnicos. Por agora, espero que tenham gostado das histórias. Compartilhem as suas histórias nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e compartilhem os vídeos com seus amigos. A gente se vê, até mais!